Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda etapa do nosso seminário Leituras de Peter Berger. Nesse primeiro momento, nós faremos uma mesa redonda com os professores João Paulo e Wellington. Inicialmente, nós começaremos com o professor com o professor João Paulo, que explanará um pouquinho da sua pesquisa e dos seus estudos. Depois nós passaremos para o professor Wellington e, ao final, abriremos para a discussão. Eu sou a professora Nayana Zaiden, participante do NER-UFG e professora do Instituto Federal de Goiás, campus Jataí. O professor João Paulo de Paulo Silveira é doutor em Sociologia das Práticas e Representações Sociais pela Universidade Federal de Goiás. Possui graduação em História, também pela Universidade Federal de Goiás, e mestrado em História pela Universidade Federal de Goiás. Possui uma vasta experiência em Sociologia das Religiões, com ênfase em novos movimentos religiosos e espiritualidades contemporâneas. Atualmente, ele é docente do curso de licenciatura em História na Universidade Estadual de Goiás, UEG, campus Iporá, e também docente do programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual de Goiás, UEG, campus Morrinho. Seja muito bem-vindo, professor João Paulo. Olá, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de manifestar minha satisfação em poder participar dessa atividade realizada pelo NER. Infelizmente, a gente não pode fazer isso presencialmente, o que seria muito mais interessante, né? Mas, como mencionou o professor Alberto mais cedo, essa é a maneira que nós encontramos para superarmos, para resistirmos ao momento difícil que experimentamos nesse momento. Igualmente, eu fico muito contente em poder dividir esse espaço com o professor Wellington e com a professora Zaiden. Como fizeram os participantes pela manhã, eu também construí um pequeno roteiro, tá? 45 páginas de roteiro, acho que eu vou conseguir esgotar isso nos 20 minutos, a respeito da obra O Dossel Sagrado, Elementos para uma Teoria Sociológica da Religião. Em minha fala, eu vou considerar principalmente a questão da secularização, a teoria da secularização, em virtude, inclusive, do lugar que essa teoria tem no debate contemporâneo a respeito da religião. Bom, 20 minutos, né? Então, vamos tentar sintetizar da melhor maneira possível. Meus queridos e minhas queridas, o Dossel Sagrado é a principal obra de sociologia da religião do autor, do Peter Berger, e certamente uma das mais importantes desse subcampo sociológico, inclusive aqui no Brasil, como mencionou pela manhã o professor Alberto Moreira. Trata-se de uma produção de um primeiro Berger, um Berger mais moço, que até hoje influencia nosso entendimento sobre o fenômeno religioso. O meu primeiro contato com o texto foi em 2010, com essa tradução. Tá? Ela foi traduzida em 1985 para a língua portuguesa. A tradução ficou por conta do José Carlos Barcelos. E o meu livro está todo anotado, todo riscado, porque é uma obra que eu faço uso regular até hoje. Eu conheci a obra em 2010, e meu aprofundamento, não só com o Dossel, mas também em relação a outros textos do professor Peter Berger, aconteceu ao longo do meu doutorado, a partir especialmente da orientação do professor Flávio Sofiati, na UFG. A obra do Dossel Sagrado tem um lugar central na imaginação sociológica do Peter Berger. Sua produção posterior, né, os livros posteriores, os artigos, estudos posteriores do Peter Berger, escritos solo ou ao lado de outros pesquisadores e pesquisadoras, como a Grace Davis, o F. Focas, a Bridget Berger, o
Anton Zeiderveld e outros, dialogam e mesmo confrontam o que foi produzido no dossel. Em outras palavras, trata-se de um texto estruturante presente nas reflexões posteriores de Peter Berger. E é muito legal, vocês vão ver isso na próxima mesa. Berger, ele retoma, ele rumina, ele discute, ele, inclusive, contesta algumas das posições que ele defendeu nessa publicação e em textos posteriores. A obra foi publicada em 1967, The Sacred Canopy, é o título original. É importante pensar o contexto, porque aquilo que Berger dizia sobre o destino da religião na modernidade estava de acordo com o que era dito pela maior parte dos estudiosos da religião daquele tempo. Ao advogar a ideia de que a religião experimentava o declínio no mundo moderno, o autor se alinhou a outros intelectuais que também não vislumbravam um bom futuro para as religiões. Aqui me lembro especialmente do estadunidense, o antropólogo estadunidense Anthony Wallace. Como outros, e essa é uma autocrítica presente nos textos mais recentes do autor, Berger pensava a realidade religiosa e seu destino a partir da Europa ocidental, como se ela fosse uma referência capaz de prenunciar o que aconteceria com a religião em outros cantos do mundo. O seu lugar, portanto, nessa obra, era um tanto eurocêntrico. Mais tarde, em outros trabalhos, ele afirma que, na verdade, a condição da Europa Ocidental ela é muito mais de exceção do que de regra, quando se pensa a realidade religiosa no mundo contemporâneo. Dividida em 7 capítulos, o título da obra dá uma pista a respeito da leitura de Berger sobre a religião. O dossel é uma cobertura, uma proteção contra as intempéries e ameaças do mundo. A religião, nesse sentido, é, para Berger, uma elaboração humana que procura proteger os sujeitos da experiência do caos, da desordem ou da anomia. Inclusive, no início, nos 3 primeiros capítulos, em especial, o autor vai tratar do lugar da religião como uma estrutura que estabelece sentido para a realidade, que afugenta a anomia, dialogando especialmente com Mircea Eliade, com Rudolf Otto e também com Emile Durkheim. Substanciado por reflexões presentes na obra Construção Social da Realidade, escrita em parceria com Luckmann, Berger argumenta ao longo dos 3 primeiros capítulos que o dossel religioso promove a segurança ontológica a partir da crença no sentido último da existência. A religião, então, estrutura e legitima a ordem social. A visão de mundo é objetivada. Lembra lá, o professor, inclusive, Alberto, tratou sobre isso pela manhã, a respeito da interiorização, da exteriorização e da objetivação como esquema reflexivo que o Berger adotou junto com o Luckmann na construção social da realidade e que aparece igualmente no início do dossel sagrado. A visão de mundo objetivada por parte da religião torna a realidade autoevidente. Ela dota a realidade de inteligibilidade, na medida em que afugenta o caos. Esse é o lugar da religião, né? Nós sabemos que, para Peter Berger, todos os mundos são precários e a religião, de certa forma, é uma resposta a essa precarização. Contudo, nem mesmo as narrativas religiosas escapam dos riscos da precarização. O risco se manifesta especialmente na modernidade, no contexto moderno. Essa condição, meus caros e minhas caras, é discutida entre os capítulos 5 e 7 da obra. O autor entendia que a modernidade derreteu as estruturas de plausibilidade do mundo dito tradicional, onde a religião ofertava explicações totalizantes para a experiência humana. Havia, nesse dito mundo tradicional,
um monopólio religioso da explicação da realidade. Monopólio que, aos poucos, vai sendo demolido pela modernidade. Berger afirma que a cobertura religiosa do dossel é abalada durante a modernidade. Em um primeiro momento, pelo capitalismo e pela reforma protestante. Sem entrar nos detalhes históricos, o capitalismo foi o primeiro palco, argumenta o autor, da secularização por derreter os constrangimentos religiosos que impediam a sua expansão. Isso é bastante interessante e me lembra outras leituras que eu fiz durante a minha formação, porque esse entendimento do Peter Berger aponta para o fato de que o capitalismo foi uma força destradicionalizadora, né? Uma força que acabou derretendo arranjos tradicionais. Por sua vez, a reforma protestante retomou o processo de desencantamento do mundo iniciado com os profetas do Antigo Testamento, ao mesmo tempo em que estilhaçou a cristandade ocidental. A reforma, segundo o Peter Berger, pavimentou a pluralidade de caminhos religiosos, ao mesmo tempo em que desencantou o mundo. Nesse sentido, o primeiro Berger entendia que a secularização era inevitável e dupla, quando se pensa no avanço da modernidade por todo o planeta. Ela aconteceria, e por isso que ela é dupla, tanto no espaço público, mas também no âmbito da consciência. Se o mundo externo deixava de ser estruturado e organizado pela religião, o mesmo aconteceria na vida interior de pessoas que, no contexto moderno, decidiriam ou não escolher seu caminho religioso a partir das várias possibilidades. Aí, então, acontece a pluralização dos caminhos religiosos, que ele vai discutir com muito mais profundidade posteriormente. A pluralidade significa, no texto, no dossel sagrado, o fim do monopólio religioso tradicional. Tá? Pelo menos onde a modernidade não descambou para um regime autoritário. Nessa modernidade plural, existem outros indivíduos, outros grupos que pensam diferente de mim. Se há escolha, certamente existem posições distintas. Suas posições, diferentes das minhas, não confirmam o meu mundo, ou não confirmam a minha escolha. Diferente do que acontecia naquela sociedade dita tradicional, onde existia mais ou menos uma comunidade que compartilhava alguns sentidos, alguns significados, né? Na modernidade, essa facticidade exterior das religiões é confrontada pela pluralidade das vias e roteiros de existência. Por exemplo, quando a gente pensa no fundamentalismo, no nosso mundo, no mundo contemporâneo, e é sempre bom lembrar que o fundamentalismo é um fenômeno moderno, a gente precisa ter em mente que o grande adversário do fundamentalismo é a pluralidade de caminhos, né? A pluralidade, ela desestabiliza monopólios. E o que o fundamentalismo deseja é restaurar esses monopólios. E por que o fundamentalismo ele é moderno? Ele é moderno porque ele também é produto da escolha. Esse é o status da religião nesse contexto moderno secular, segundo Peter Berger. Essa mesma ideia da escolha vai estar presente em outros trabalhos, por exemplo, na sociologia da religião da Danielle Viervedier, que também adota essa perspectiva da individuação, da escolha, enquanto característica da paisagem religiosa contemporânea. Para Berger, a pluralidade significaria que a religião se tornou uma questão privada, subjetiva. Esse processo teria impacto, inclusive, em alguns conteúdos religiosos, que se tornariam cada vez mais psicologizantes e menos sobrenaturais. É isso que o Berger imaginava que iria acontecer no nosso mundo, né?
Ainda nesse sentido, o contexto da escolha operou mudanças profundas na própria paisagem religiosa, na medida em que as religiões deveriam se adaptar a fim de conquistarem a atenção dos indivíduos. É daí, aliás, que vem o uso da metáfora do mercado nos capítulos finais da obra. Não confundir com a metáfora do mercado empregado pela teoria da escolha racional, porque elas possuem horizontes distintos. Berger entendia que as religiões, então, tenderiam a adotar duas perspectivas nesse contexto secular moderno. Ou abraçar o mundo secular, se adaptar a ele, ou o oposto, o entrincheiramento. O primeiro caminho seria o escolhido pelas vertentes mais liberais e um tanto racionalizantes. O segundo tenderia a uma postura mais ortodoxa e sectária. Berger, contudo, afirma que existiriam posições intermediárias entre esses dois polos. Em uma modesta apreciação crítica, e aqui eu estou apresentando algumas considerações bem pessoais, a teoria da secularização apresentada naquele momento não considerava que o jagrená moderno, o carro moderno, nem sempre é capaz de ofertar segurança ontológica, especialmente quando se trata das experiências que ameaçam os nossos mundos, a nossa vida. Né? A modernidade não consegue ofertar explicações ou orientações que banem o sentimento de precariedade, o que a gente experimenta, inclusive, no mundo contemporâneo, por conta da pandemia. A dimensão teleológica da teoria da secularização, a que aparece no Dossel Sagrado, também me parece um outro ponto que o próprio autor renunciou, embora também me pareça que ele não abandonou a teoria da secularização em sua totalidade. Um outro ponto passível de crítica, do meu ponto de vista, é a própria noção de dossel, que nos impede de pensar a diversidade intrínseca às religiões, mesmo antes da modernidade. A primeira impressão que se tem com o dossel e mesmo com outros textos do Peter Berger é que a modernidade ela funda a pluralidade religiosa. Isso é bastante discutível, né? A socióloga Nancy Arberman, por exemplo, dialogando com o próprio Berger, prefere usar a metáfora do patchwork quilt. Patchwork quilt é a colcha de retalho, cheia de furos. Por quê? Porque, para ela, as religiões são intrinsecamente diversas, são intrinsecamente plurais. Existem recepções distintas no interior de um mesmo sistema religioso. Né? E essa observação da Nancy acabou, de certa forma, influenciando muito a maneira que eu entendo o fenômeno religioso, hoje em especial. Acho que uma outra parte que a gente pode também, no sentido de uma apreciação crítica, é pensar que o sociólogo tende, o Peter Berger em especial, tende a pensar a religião especialmente pelo registro institucional. E isso, segundo o meu entendimento, de certa forma, acabou substanciando a opinião que o autor tinha naquela época a respeito da secularização, do processo da secularização, que, como nós sabemos hoje, já não era concebido nas últimas produções do autor da mesma forma. Bom, gente, eu consegui sintetizar da melhor forma possível, considerando o tempo. Eu finalizo a minha fala, espero que tenha ficado claro, mais tarde a gente vai poder debater um pouco, e, novamente, eu reforço o meu sentimento de gratidão a todos que estão aqui assistindo. É isso, muito obrigado. Muito obrigada, professor João Paulo. Interessante que esse livro do Dossel Sagrado também foi o meu primeiro contato com o Peter Berger, quando eu estava na graduação. Eu sou graduada em Direito, eu estava passando para Ciências Sociais, e aí meu orientador falou, você tem que ler esse livro para você decidir se você quer mesmo seguir nesse rumo ou não. E foi meu primeiro contato. Como eu não era da área, foi um contato muito difícil, muito, para mim, complicado, só que hoje eu amo o Berger, e é um prazer até, inclusive, estar nesse diálogo com vocês por conta disso. Eu também tenho muito prazer em falar sobre ele. É muito bom, ainda mais secularização e o que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. Como a religião está se reorganizando, principalmente diante da pandemia e outras questões modernas.
Mas logo mais a gente vai poder discutir um pouquinho mais. Tá certo. Agora, então, continuando nessa lógica de mesa redonda, eu vou convidar o professor Wellington Cardoso de Oliveira, que é doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e graduado em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Atualmente, ele é professor no Instituto Federal de Goiás, campus Aparecida de Goiânia, e tem experiência nas áreas de História, Pedagogia, Ciências Sociais, atuando principalmente nos seguintes temas: Sociologia da Educação, Sociologia Geral, História da Educação, Políticas Educacionais, Juventude e Religião. Seja muito bem-vindo, professor Wellington Cardoso, somos da mesma casa, estava aguardando ansiosamente para esse nosso encontro. A gente sempre tem encontros online, nunca presenciais, né, dentro ou fora do Instituto, da nossa instituição. Passo a palavra agora para você, para que você possa falar um pouquinho para a gente sobre Berger e secularização. Pessoal, boa tarde a todos e a todas que nos assistem, né, pelo YouTube agora. Dizer a minha satisfação de poder participar dessas mesas, né, e falando nessa satisfação, eu queria agradecer ao professor Alberto, ao professor Flávio, que foi, né, e continua sendo meu orientador, dizendo a minha satisfação de poder estar nessa mesa e podermos dialogar um pouquinho, né, e, lógico, compreendemos um pouco, né, das obras do Peter Berger. Queria dizer da minha satisfação de poder estar nessa mesa com o João Paulo, né, o famoso JP. Nós somos, né, contemporâneos, né, no doutorado na Universidade Federal. Também dizer da minha satisfação de estar na mesa com a minha colega de instituição, né, que é a professora Zaiden, né, e agradecê-las pelo privilégio de podermos juntos falarmos um pouquinho sobre religião, especificamente nas obras do Berger. Eu fiz, né, fiz uns slides aqui para expor a minha fala. Eu vou tentar ser como o João Paulo, né, que foi bem sintético na fala dele. Pode ser que eu extrapole o limite aí daquilo que foi me colocado, mas dizer para a professora Nara, né, que é a mediadora dessa mesa, né, que ela tem liberdade para quando dar o meu tempo aí de exposição, ela me cortar, né, dizer que passou o tempo, para que a gente possa ter um tempo também para o diálogo, né, para estabelecer uma discussão mais consistente em relação ao texto. Eu vou tentar aqui, essa ferramenta é a primeira que eu utilizo aqui, né, eu tenho utilizado outras ferramentas, eu vou tentar fazer aqui colocar a minha apresentação para que vocês possam acompanhar, e aí vamos ver se dá certo aqui, tá? Como eu não consigo visualizar, professora, está aparecendo para vocês, professora Zaiden, colegas? Os slides estão aparecendo? Os slides estão aparecendo, sim. Quando o senhor abre, eles estão aparecendo. Ok, ótimo, obrigado. Então, eu vou falando, né, então, como a tela, eu não consigo visualizar vocês, né, eu só visualizo aqui os meus slides, eu vou apresentando, professora, e vocês fiquem à vontade aí para fazer alguma pergunta ou interromper a fala quando necessário. Então, a minha parte, né, eu fiquei responsável hoje, né, na mesa,
para falar um pouquinho sobre o livro Rumor de Anjos, né, uma sociedade moderna, a sociedade moderna e a redescoberta do sobrenatural, que é uma obra, né, do Peter Berger, que foi escrita em 1969, né? Então é uma obra que já tem um tempinho aí, né, mas que continua muito presente, principalmente para nós que somos estudiosos da religião. Considerando, né, a minha formação de mestrado, né, eu tive contato com o Berger no mestrado, dos meus primeiros estudos, né, voltados para a religião, e desde então tem sido aí uma obra de cabeceira, né, principalmente para o estudo e a compreensão do fenômeno religioso em si. Bom, já no prefácio da obra, o autor fala, né, que esse livro, né, esse material, essa obra dele, é uma das poucas obras que ele não tem muito que reformular, né? Então ele fala que das várias obras que ele já lançou, né, aí, ao longo da sua carreira acadêmica, ele diz que essa é uma das poucas que ele reformularia, e se tivesse alguma coisa que reformular, seria muito pouco, né, tendo em vista que ele considera que é aí uma das poucas obras, né, e que ele conseguiu alcançar os seus objetivos. Embora ele destaque que em outros momentos seus escritos, né, apareçam em discussões sobre a religião, ele vai dizer que nesse livro ele elenca 2 motivos para se pensar a religião no mundo moderno, né? Então ele já começa apresentando o texto, dizendo que vai fazer essa discussão partindo desses 2 elementos, né? O primeiro elemento que ele vai dizer é que ele quis mostrar na obra, né, como o instrumental, né, intelectual das ciências sociais poderiam ser voltadas para as próprias ideias que tinham desacreditado as visões sobrenaturais do mundo e para as pessoas que propagam essas ideias, né? E isso ele chama, né, um determinado capítulo do livro, de relativizar os relativizadores, né? Ou seja, ele tenta mostrar como, num dado momento, né, esses instrumentos das ciências sociais ele pode, inclusive, ser voltado, né, para se pensar, inclusive, as teorias que estudam o aspecto e o fenômeno religioso em si. Um segundo elemento que ele apresenta, né, ele vai dizer que quis fazer um esboço muito geral, né, do processo de teologização, né, que começou com uma experiência humana comum, mais especificamente com o elemento dessa experiência que aponta para uma realidade além, né, da realidade ordinária. E aí ele chama, né, essa abordagem de abordagem indutiva e indica alguns complexos experimentais que podem ser considerados sinais, né, dessa transcendência. O autor vai dizer, né, que, do ponto de vista das ciências sociais, ele consegue esse objetivo, né, ele consegue essa proposta, mas que do ponto de vista da teologia, talvez ele acrescentaria, né, e faria outras discussões a proposta que ele faz no livro, no texto. Então, no prefácio, ele diz que 20 anos depois, né, da sua obra, ele fala que reafirmaria, né, ambos os pontos, né, que seria uma discussão, né, das ciências sociais, né, e a sua contribuição dos teóricos das ciências sociais para o estudo da religião, e também esse estudo que parte da teologia, né? Então, ele vai dizer que 20 anos depois, ambos os pontos, talvez ele ampliaria essa discussão, né, que ele faz, mas que talvez não pudesse fazer a mesma coisa, né, com o segundo ponto, que é a discussão teológica, por ele dizer, né, que não tem essas credenciais
essa experiência tão forte com essa vivência, né, tão forte com a teologia, o quanto ele tinha com as ciências sociais, né? E aí tem uma fala interessante no texto, quando ele vai dizer, né, ele vai dizer assim, contrariando o adágio latino, tanto a vida como a arte são breves, né? Na maioria das vezes, só se consegue praticar uma única arte durante a vida, né? Então, para justificar que, num dado momento, né, esse diálogo mais forte que ele estabelece com as ciências sociais, né, para compreender a religião em si, né, muito mais do que a teologia, tem a ver também justamente com essa possibilidade que a vida dá de, num dado momento, você dedicar, né, grande parte do seu tempo, né, do seu estudo para um aspecto, né? E aí ele vai dizer que, lógico, né, para ciências sociais isso pesa mais, e principalmente para ele enquanto sociólogo. Ele vai dizer, né, e o João Paulo falou muito bem, que ao longo de sua trajetória, né, ele se envolve com outras discussões, né, principalmente no terceiro mundo, e que algumas, né, têm pouco ou nada a ver com a religião, né? Então, a gente vê, por exemplo, a grandeza, né, das obras do Berger, quando ele consegue também transitar aí por diferentes discussões que não apenas a religião, né, apesar de que nós aqui, né, e como pesquisadores utilizamos a obra dele, principalmente para análise da religião, ele vai dizer, né, que num dado momento ele também, né, dedica esforços aí para a compreensão de outros elementos que não a religião. Bom, no primeiro capítulo do livro, né, ele vai discutir a suposta morte do sobrenatural, e aí ele vai chamar isso de suposta, né, porque aí ele vai fazendo várias discussões, né, porque ele considera a suposta morte, e aí uma das coisas que ele vai dizer, né, que a obra traz é que uma situação que os comentaristas contemporâneos da religião concordam é sobre o afastamento do sobrenatural do mundo moderno, né? E aí ele vai citar várias obras, né, que tentam retratar esse afastamento do sobrenatural do mundo moderno, né, como a obra de Nietzsche, né, Deus está morto, ou a era pós-cristã, né, trazendo aí para discussão alguns autores, né, e alguns livros, né, algumas pesquisas que tentavam apontar, né, para essa morte do sobrenatural, né, quer dizer, o mundo moderno, e aí nós, né, os comentaristas contemporâneos, né, vamos percebendo, e a fala dele é essa, que há, né, essa tentativa desse afastamento, essa morte, né, vamos dizer assim, do sobrenatural no mundo moderno. A morte de Deus, e aí ele vai falar da morte de Deus como um evento histórico da modernidade, recebida de diferentes formas, né? Uma era em que o divino, pelo menos em suas formas clássicas, se retraiu para o fundo da preocupação e consciência humana, né? Então, ele vai dizer como, né, na Idade Moderna, como no período moderno, essa perspectiva, né, do divino, do sobrenatural, ele começa a se retrair. Mais especificamente, aí a obra aponta isso, né, mais especificamente no mundo europeu, né, e especificamente na América do Norte. Uma outra questão que Berger traz, né, ele fala que o conceito de sobrenatural se tornou um objeto de discussão de vários campos, né, e nós, né, hoje percebemos isso, né, como a religião, ela encontra, né, elementos de discussão em vários campos. A própria professora Nayara, né, Zaiden, que é da área do direito, e outros colegas que nos ouvem agora,
que são de diferentes áreas, né? Mas ele vai dizer que, no entanto, né, o termo, particularmente no seu cotidiano, denota uma categoria fundamental da religião, né? Sobretudo a afirmação, a crença de que há uma outra realidade dentro a qual se desenrola nossa experiência diária. É esse pressuposto fundamental da realidade que estaria em desaparecimento do mundo moderno, né? Então, o que ele vai dizer, né? É meio que aquela ideia, né, e aí ele cita o próprio Rodolfo Otto, né, o Mircea Eliade, né, com aquela ideia de sagrado e profano, né, quando ele vai dizer, trazer o conceito do sobrenatural para explicar que essa perspectiva, né, de sobrenatural, essa discussão sobre o sobrenatural, né, o sobrenatural no mundo moderno, né, ou até o mundo moderno, é algo que extrapola aquilo que nós conhecemos como a realidade natural, né? O sobrenatural seria uma categoria à parte daquilo que é o ordinário, né? Porque, e aí é interessante, porque em várias partes do texto ele cita, em alguns momentos, algumas passagens inclusive bíblicas, né, para tentar reforçar e explicar, né, o que seria essa perspectiva do sobrenatural, né, o que seria esse sobrenatural dentro da perspectiva moderna. Então ele vai dizer, olha, essa perspectiva desse sobrenatural para além do ordinário, para além do mundo real, né, do mundo cotidiano, né, é esse sobrenatural que a secularização tem mostrado, né, que nós temos percebido que isso que desapareceu do mundo moderno, né? É esse sobrenatural que ele vai dizer que morreu, né? Esse sobrenatural que extrapola a realidade natural, né? Algo que vai além daquilo que nós vivenciamos. Ele observa, né, que poucos sociólogos, né, e nós que somos da área sabemos disso, né, dispensaram energia para a análise de um fenômeno que ele chama de agonizante, né? Então essa morte do sobrenatural ele vai chamar de um fenômeno agonizante, né? Então ele vai dizer que poucos sociólogos, né, vão depreender tempo, dedicar tempo para o estudo desse fenômeno que ele chama de a morte do sobrenatural. Além disso, parte dos estudos se voltaram para a compreensão dos aspectos institucionais da religião, desprezando a experiência religiosa, né? Então ele vai mostrar isso partindo de uma outra perspectiva, dizendo que muito do que se estuda, né, o que se estudava até então da religião, partia para uma compreensão do aspecto institucional, né, desse aspecto humano, né, da instituição religiosa, sem levar em consideração um aspecto também importante que nos conta muito sobre a religião, que é a experiência religiosa, né, que é a experiência religiosa, ela faz parte desse cotidiano, né, extraordinário que ele chama também de sobrenatural. É a partir dessa perspectiva um tanto restrita, né, que grande parte de evidência sobre a secularização foi acumulada. A maioria se refere à Europa e provém da escola da sociologia da religião, de inspiração largamente católica, né? Então, ele vai dizer que grande parte dos escritos, né, sobre a religião, ela tem essa perspectiva, né, da sociologia da religião, mas em sua maioria e largamente, né, dentro de uma perspectiva de uma sociologia católica. Berger observa que na Europa houve um declínio da participação religiosa institucional, diferente da América, onde essas práticas recrudesceram, né? Essa é uma discussão, né, que nós temos feito, principalmente a nível de América Latina, né? Mas ele vai observar, né, que, aliás, né, na América Latina nós temos observado
que não tem ocorrido um declínio, né? Muito pelo contrário, né? Esse processo ele tem aumentado, né? Não é à toa que as religiões as instituições religiosas têm feito sucesso, né, na América Latina, mas ele vai observar que na Europa, né, e na América do Norte especificamente, houve um declínio dessa participação religiosa institucional, né? Ele faz uma diferenciação entre os padrões americanos e europeus, dialogando, né, com o Luckmann, né, o João Paulo falou muito bem do Thomas Luckmann, né, que dialoga também com o Berger, que ele chama, né, de secularização de fora e secularização de dentro, né? Eu me lembro que nas aulas do doutorado com o professor Flávio, né, em vários momentos nós discutíamos, né, sobre essas questões que envolvem o fenômeno religioso, né, mais especificamente como, né, esse processo de secularização, né, ele é um processo que ocorre dentro, né, porque ele parte de sujeitos que estão dentro das instituições religiosas, mas ao mesmo tempo também existem elementos que partem de fora, né, desse ambiente religioso, né, o que ele chama então de secularização de fora e secularização de dentro. Em ambos os casos, né, ele cita a evidência de que as crenças religiosas tradicionais se tornaram vazias de sentido, né? E aí a gente pode voltar mais uma vez lá na obra que ele escreve com o Luckmann, né, que é a crise dos sentidos, né? Quando ele vai discutir essa questão da crise dos sentidos religiosos, né? E nós, mais do que nunca, temos visto como, né, as tradições religiosas têm se tornado, né, maleáveis, né, diante dessa crise de sentido, para que consigam dar resposta para essas demandas de uma sociedade que é a sociedade que nós vivemos atualmente. Então, ele vai dizer que não somente, né, em vastos setores da população em geral, mas mesmo entre muita gente que continua, seja por qual for o motivo, né, pertencente a uma comunidade religiosa. Então, é interessante, né, a gente pensar, e aí trazendo para a nossa realidade, né, como, em dado momento, os sujeitos, né, religiosos que são bombardeados, né, por todos esses ventos secularizantes, muitos ainda optam, né, por permanecerem, né, e aí ele vai falar sobre isso, né? Quer dizer, mesmo que em vastos setores muitas pessoas continuem seguindo, né, e fazendo parte desses movimentos, existe um sentido, né, um motivo para que esse sujeito continue seguindo, ou seja adepto desses movimentos. No capítulo 2, né, ele vai falar sobre a perspectiva da sociologia, né, e aí ele vai chamar isso de relativizar os relativizadores, né, quando ele vai falar que as descobertas científicas da modernidade desafiaram a teologia e suas verdades, né? E aí ele cita várias linhas de ataque que vão das ciências naturais, né, biológicas, às ciências físicas, né? Quando ele vai dizer que no século XVIII e XIX, né, com as descobertas, né, das ciências naturais e das ciências físicas, não é? A teologia, né, a teologia enquanto campo científico, ela foi bombardeada, né, por essas ciências. E aí ele vai dizer que as ciências sociais, ela não escapa desse processo. Para ele, as ciências humanas, e especificamente as ciências sociais, foi a mais crítica e a mais perigosa ao trabalho do teólogo, né? E aí, ao longo do capítulo 2, ele vai descrevendo por que ele considera, né, as ciências humanas, né, e aí ele vai falar da história, da psicologia e das ciências sociais como aí duas frentes, né, perigosas para o trabalho do teólogo. Então, né, ele vai dizer o seguinte, né, foi a história e a psicologia, né, que predecessoras da sociologia,
que ameaçaram minar a teologia. A descoberta das diferentes fontes dos livros bíblicos que tinham sido canonizados como unidade ou descobertas de inconsistências nos relatos da vida de Jesus. Então, sendo assim, eram produtos humanos. Então, a história, não é, vai ser uma importante fonte para esse processo de desconstrução de verdades que haviam sido construídas pelo teólogo, né? E meio que a história desconstrói, né, aquele roteiro, né, de verdades que até então para o teólogo eram verdades inquestionáveis, né? Então esse material que agora é objeto de estudo, né, da história, e que é um produto humano, né, passível de erro, também é passivo, né, de críticas, né, e de estudo. Uma outra questão que ele vai dizer aí é que a psicologia aprofundou esse desafio porque propõe analisar essa produção e explicá-la. Na perspectiva freudiana, a religião seria uma gigantesca projeção de necessidades e desejos humanos, né? Então, ela vai trazer para a discussão, né, essa perspectiva freudiana, dizer que a religião seria uma projeção dos desejos humanos, né? Então, se a religião era uma projeção dos desejos humanos, a história e a psicologia juntas, né, as duas, precipitaram a teologia num verdadeiro vórtice de relativizações, né? Então, fizeram com que a teologia, a sociologia, a psicologia e a história colocaram, né, a teologia num processo de relativização muito grande. A crise resultante dessa credibilidade absolveu em todo o empreendimento teológico e não meramente este ou aquele detalhe de interpretação, né? Então, a teologia, ela sofreu, né, esse processo. E aí, eu acho que o meu tempo está acabando, né? Eu vou tentar ir sintetizando aqui, professor, aí você, eu acho que eu tenho quanto tempo? 5, 10 minutos? Professora Nayara? 5 minutos, mais ou menos. 5, ok. Eu já estou finalizando aqui. Então, ele vai dizer que neste processo, a sociologia leva a relativização da teologia ao seu clímax mais violento, né? Desafiando o pensamento teológico com uma agudez, né? Com uma rispidez sem precedente. E aí ele vai dizer que a partir da sociologia do conhecimento, né, que é uma área de Berger também, e aí ele vai citar o Marien, né, então ele vai dizer que a partir da sociologia do conhecimento que se começa a discutir a questão das estruturas de plausibilidade, né, quer dizer, é a partir, né, desse momento e desse processo de relativização causado pelas ciências sociais, pelas ciências humanas, né, ele vai chamar de ataque das ciências humanas, e aí ele vai fazer, né, dizer que isso começa com a história e com a psicologia e depois com a sociologia, né, as ciências sociais. Ele vai dizer, né, que começa, então, esse desarticulamento, né, essa quebra dessas estruturas de plausibilidade. Assim, toda concepção de mundo, qualquer que seja o seu caráter ou conteúdo, pode ser analisada em termos de sua estrutura de plausibilidade, porque é só quando o indivíduo permanece plausível a ele, a força dessa plausibilidade, indo de certezas inquestionáveis, através de firmes probabilidades, a meras opiniões, dependerá diretamente da força da estrutura que a sustenta, né? Então, ele vai mostrar como, né, a partir desses questionamentos, essas estruturas de plausibilidade que faziam parte, né, dessa sociedade moderna, elas começam a sofrer, né, alguns ataques e a serem desmontadas, né, nas suas estruturas. Então, para Berger, o mágico desaparece quando os mecanismos da gênese da plausibilidade se tornam transparentes, né? Ou seja, quando esses mecanismos mágicos, né, da religião,
esses mecanismos de plausibilidade, eles são colocados à prova e se tornam objetos de estudos, né, na modernidade, né, e começam a ser dissecados, né, vamos dizer assim, por cada uma das ciências que se colocam, né, na modernidade. A comunidade de fé é agora compreensível como uma entidade construída. Foi construída numa história humana específica por seres humanos, inversamente pode ser desmantelada ou reconstruída pelo uso dos mesmos mecanismos, né? Então, ele vai dizer como, né, a religião, e especificamente essas estruturas de plausibilidade, elas passam, né, aí pelo seu crivo, né, de estudo das diferentes ciências e começam, né, a serem desconstruídas de forma drástica, né? E aí ele vai, ao longo do capítulo 2, né? Eu sei que eu não vou conseguir finalizar tudo aquilo que eu coloquei aqui nos slides, mas ele vai dizer, né? E aí ele vai tentar dialogar, né, a partir do capítulo 2 à frente, como essas teorias, tanto das ciências sociais quanto das demais ciências, elas também são passíveis de serem relativizadas, né? E aí ele vai dizer que para que isso seja possível, né, porque ele está fazendo um diálogo também com a teologia, né, como eu falei lá no começo da apresentação do livro, como ele vai dizer que os teólogos, num dado momento, precisam, né, se apropriar também desses referenciais das ciências sociais, da teologia, da antropologia, né, no capítulo 3 e 4, ele vai fazer esse diálogo com a antropologia, inclusive, para dizer que é preciso, né, que o teólogo dialogue com as várias ciências, mas também com a antropologia, para que seja possível ele tentar reconstruir, né, o estudo, né, para ele tentar reconstruir esses elementos que as teorias, né, desconstruíram ao longo do tempo. E aí, professor, eu sei que meu tempo acabou, eu vou encerrar minha fala por aqui. Eu acho que dá para a gente, a partir disso, estabelecer já um diálogo, né? Tanto eu acho que o professor João Paulo também ainda está por aí, a gente pode dialogar nesses minutos que faltam. Muito obrigada, professor Wellington. Então, convido agora o professor João Paulo para retornar aqui conosco, para que a gente possa, para que eu possa passar as perguntas para vocês. Como disse o professor Flávio Sofiati, nós estamos com sala cheia, atualmente mais de 80 pessoas participando aqui pelo YouTube, muitas perguntas interessantes, e eu já queria passar a primeira pergunta, que foi feita pela Valtir Maria, e ela questiona o seguinte: professor, é possível pensar a religião pelo viés da ciência? Vocês preferem que eu faça mais de uma pergunta e a gente vai dialogando? Talvez a primeira pergunta. Mas pode ser, a gente pode responder uma a uma. Inclusive, o Wellington pode responder essa muito bem. Qual que é a pergunta, Maia? Por favor. A questão é possível pensar a religião pelo viés da ciência? O que nós estamos fazendo aqui, né, é pensar a religião pelo viés da ciência, né? E é essa perspectiva que o Berger faz nas suas obras que trabalham religião. O professor JP, né, falou muito bem quando ele trouxe lá a obra uma das primeiras obras do Berger, né, que vai estudar religião, e ele faz essa proposta, inclusive, né, para dizer que, e eu não sei, né, qual é a formação da pessoa que fez a pergunta. Ele caiu? Ele caiu. Problemas de internet durante a pandemia. Mas só complementando a fala dele, né, se vocês me permitem, é claro, é possível estudar religião pela ciência, como o Wellington mencionou, é o que nós fazemos,
A gente pensa a religião como empreendimento humano, como fenômeno humano, social, cultural. Esse é o caminho que se adota em qualquer uma das disciplinas que se dedicam ao fenômeno religioso em sua diversidade de manifestações. Uhum. Professor, temos outra pergunta aqui do Rafael Oliveira Faria. Antes, né, temos vários elogios ao senhor. Muito obrigado, professor. Grande professor. Professor. Falar para amigo é muito bom. E aí o Rafael Oliveira pergunta o seguinte: essa morte de Deus acarreta diretamente na moral estabelecida no Ocidente, tanto para Nietzsche como para Berger? Não, na verdade, o Berger atual, né, os últimos textos dele, não sustentam mais a ideia de que Deus está morto, no sentido que Nietzsche dizia lá no século XIX, entende? O que vocês vão, inclusive, assistir na próxima mesa, o que se tem é um contexto de pluralização da paisagem religiosa, ou seja, a religião continua pulsante, continua presente na experiência da mulher, do homem contemporâneo e extremamente diversificada, né? Então, existe ainda direcionamento moral, religioso, porque a religião continua viva. Eu diria que, ao invés de pensar que Deus morreu, a gente pode pensar que vários deuses nasceram, então nascendo o tempo todo. Com certeza. Geraldo, ele pergunta o seguinte... acho que o professor Wellington está voltando. Voltei, pessoal. Caiu aqui, que é normal, né? Para quem está vivendo nesse período de pandemia, não tem jeito. Home office não tem jeito. Mas parece que vocês já estão na próxima pergunta, né? Eu acho que eu só estava finalizando, eu acho que o João Paulo me socorreu aí também. Mas acho que é dizer para pessoa que fez a pergunta que sim, né? É isso que nós, cientistas da religião, né, fazemos. Eu, João Paulo, e demais colegas que estão aí, né, ouvindo a live, fazemos, né? Estudamos a religião a partir de uma perspectiva científica. E aí eu acho que esse é um desafio que o Berger traz, porque ele vai dizer que... E não só o Berger, né? Alguns autores também das ciências sociais vai dizer que o desafio hoje é pessoas de dentro do movimento religioso protestante fazer esse estudo, né, fazer essa análise da religião partindo de uma perspectiva isenta, né? Porque grande parte daquilo que os protestantes escrevem, eles escrevem para dentro, né? Um movimento mais voltado para dentro. E aí... Berger vai deixar isso claro, né? Ele é luterano, né? E aí tem hora do texto que ele vai falar, olha, agora eu vou falar como luterano. Não, agora eu estou falando como cientista social, e esse é o desafio que a gente tem. É muito interessante isso. Uma outra pergunta, professores, do Geraldo. Considerando a definição de secularização de Berger, é possível distinguir entre o fenômeno da secularização e o projeto de secularização? E ele comenta, a primeira seria uma constatação e a segunda uma normativa. Eu vi essa pergunta mais cedo, né, antes de você abrir, e me veio à cabeça um texto do inglês Brian Wilson, também um sociólogo. É o último capítulo de uma obra chamada O Estudo da Religião, Tradicionais e Novas Religiões, né? Estou traduzindo aqui o título da obra. E ele difere secularização de secularismo. Secularização seria um fenômeno sociológico e secularismo teria uma dimensão mais normativa, mais ideológica. É bom lembrar, tá? E vocês vão poder confirmar isso mais à frente, na próxima fala, na próxima mesa redonda, que a teoria da secularização, na sua forma mais dura, que é a forma que aparece aqui no Dossel Sagrado, vai ser problematizada pelo próprio Berger. Ele não vai abandonar a teoria da secularização de forma absoluta, como se a gente estivesse retornando para o mundo encantado, mas ele vai abdicar dessa forma dura, teleológica, da teoria da secularização que aparece no Dossel Sagrado. Se o rapaz que fez a pergunta quiser, eu passo depois pelo chat a referência mais precisa, tá? Diferenciando secularização e secularismo a partir do Brian Wilson, já que o Berger não faz essa distinção no Dossel. E lembrando que amanhã nós temos a nossa conferência internacional com o professor Casanova e ele faz essa diferenciação também. Ele traz em alguns seus textos secularismo e secularização. Então, para ele é muito interessante amanhã, Geraldo, você participar da nossa mesa internacional, da nossa conferência internacional, professor Casanova.
E aí eu acho que quando o JP traz esse exemplo do que o Berger diz, né, sobre a teoria da secularização, ele vai dialogar justamente com o que ele fala lá quando ele vai fazer o prefácio do livro dele, né, ele vai dizer que aqui no Rumo Adiante talvez seja o único livro que ele não deixa essa perspectiva dura, né, e seca, né, de uma análise, né, mais que outras análises que ele faz do fenômeno religioso. E aí é interessante, né, porque ele vai, inclusive, dizer que muito do que ele escreve, né, sobre o fenômeno religioso, essa perspectiva dele, ele muda completamente quando ele tem algumas experiências, quando ele vai para a Índia, quando ele participa de alguns funerais, né, e aí é interessante, né, quer dizer, quando ele tem experiência naquilo que ele chama de terceiro mundo, inclusive ele revê muito daquilo que ele escreve, né, e esse também é um desafio que a gente tem, porque muitas vezes o cientista social, né, e outros pesquisadores, né, são muito duros, né, nessa perspectiva, e o Berger nos convida também para essa análise, que parte também desse processo de humanização, né, que a religião possibilita. Com certeza. Sempre a perspectiva presencial, ela dá um outro olhar para o pesquisador, né? Quando ele consegue ter a capacidade e a possibilidade de ver por si, além da teoria. Nós temos outra pergunta aqui do José Batista, é uma pergunta bem interessante, que era até algo que eu estava pensando em questioná-los também para a gente discutir. A descrença na atuação de Deus, no atual momento de pandemia, é consequência da morte do sobrenatural ou da crença na morte de Deus defendida por Nietzsche? Descrença na atuação de Deus. Bom, eu acho que não existe descrença na atuação de Deus dessa forma que ele está mencionando. É muito mais provável que, no contexto de pandemia, exista mais crença em Deus. Se a religião ela serve para responder, especialmente a precarização da experiência da vida, é muito provável que a gente tenha um acréscimo de crença na atuação de Deus nesse momento, né? Se a religião oferta o abrigo, o dossel, esse dossel faz mais sentido em um momento de precarização como esse provocado pela pandemia. Uhum. Eu ia perguntar algo nesse sentido, né? Que a minha percepção é que durante a pandemia parece que as pessoas elas estão se reaproximando da religião ao invés de distanciamento da religião, como a pergunta em si. Pelo menos essa é a minha percepção. A minha também. É porque a religião é segurança. Entendeu? A religião é abrigo, é dossel no sentido de algo que acolhe. É uma estabilidade, né? E nesse momento de pandemia, ela dá essa estabilidade que as pessoas precisam, né? Assim, a gente já está... as pessoas já estão mais tranquilas, mas a gente viveu um momento, né, principalmente nós que estamos aqui em Goiânia, quem está em São Paulo, em outras regiões, que é aquele momento que a gente viveu aí o ápice da pandemia, né, e aí a gente viu muitas as pessoas, eu não sei vocês, mas aqui na onde eu moro, por exemplo, tem bastante prédio, né, a gente via as pessoas cantando, colocando músicas religiosas, e cada um ia para a janela do prédio, né, quer dizer... não sei, assim, não dá para dizer que Deus morreu, né, nesse contexto aqui, pensa Nietzsche, né, eu acho que Nietzsche dizia que Deus morreu nesse contexto moderno que ele estava lá, né, e aí realmente o Berger vai compreender isso, mas no terceiro mundo, não dá para falar terceiro mundo, né, mas aqui na América Latina, onde nós vivemos, a gente tem visto um recrudescimento, né, dessa busca pelo religioso, dessa busca por essas estruturas que dão seguranças, que dão explicações mágicas do mundo, né? Então, é lógico, né? A gente sabe que, mesmo quando o IBGE, né, João Paulo, cita que há um processo aí de fuga das instituições religiosas, né, que cresce um número de pessoas que não frequentam mais as instituições religiosas, isso não significa necessariamente que elas deixaram de acreditar em Deus, né? Muito pelo contrário, elas apenas se utilizaram agora de outras práticas e de outras maneiras para buscar aquilo que elas acreditam. Então, assim, não dá para a gente falar em morte, né, de Deus na nossa sociedade, principalmente a nível de Brasil. Temos outra pergunta aqui do Gabriel. Ele diz: gostaria, se possível, que eles falassem sobre o embate que Berger apresenta entre
fundamentalistas e relativizadores no fenômeno religioso moderno. Então, esse debate talvez fosse mais interessante para a próxima mesa, porque ele está presente especialmente na obra que ele escreveu, que o Berger escreveu com Anton Zeiderveld, The Price of Doubt, o preço da dúvida. Eu acho que é mais ou menos a tradução em português. Mas só para adiantar um pouco, o Berger vai dizer que o relativismo, quando ele se radicaliza, ele é incapaz de produzir convivência, assim como o fundamentalismo, ao se radicalizar, ele não produz outra coisa que não uma estrutura de violência, entende? Ele propõe nesse livro um caminho do meio, para usar a expressão de Buda. Temos uma outra questão aqui, Danny Jr. Berger é conhecido como sociólogo, mas é sabido que ele teve uma conhecida atuação política nos Estados Unidos. Podem falar um pouco a respeito? Olha, eu conheço muito pouco da vida privada dele. Eu sei que em algum momento ele trabalhou para o governo dos Estados Unidos, né? Eu não sei qual foi a implicação que isso teve do ponto de vista político. Sabe-se que ele é conservador, que foi conservador, na verdade. Eu me lembro de ver uma fala dele que ele dizia o seguinte: para os amigos conservadores, ele era liberal. Para os liberais, ele era conservador. Mas, ao que tudo indica, inclusive confirmando o que foi dito mais cedo, né, nas falas pela manhã, ele tinha uma posição mais conservadora, ainda que distinta do conservadorismo que a gente observa, né, no momento. Um conservadorismo talvez um pouco mais flexível, mais amigável. Na obra, o Bourdieu, ele vai falar, inclusive, isso, João Paulo. Ele vai dizer, tem hora que ele vai dizer, não, olha, essa minha opinião aqui é mais para a direita, né? Essa é mais para uma esquerda, né? E aí a gente vê esse transitar dele, né? Que é um conservador que consegue transitar nesses diferentes aspectos. Eu também não tenho tanto estudo, né, dessa atuação dele na questão política, mas eu acho que uma questão interessante que ele traz no livro para pensar é quando ele vai dizer que ele dedica, né, parte dos estudos na área de ciências sociais, né, na área da sociologia, mas que e que ele não, e aí eu acho que foi um dos slides que eu li, né, ele vai dizer, olha, mas não significa que não dá para fazer duas coisas, né, duas artes. Ou você faz ciências sociais, e aí ele fala, olha, em decorrência disso, eu tinha que fazer outras opções políticas, de militar do ponto de vista político, de fazer estudos da área política, econômica, e tive que deixar, num dado momento, as questões teológicas, né, porque ele também se intitula como teólogo. Então, ele vai dizer, olha, então, esse campo da teologia foi um campo que eu deixei de lado para atuar em outras esferas, em outras áreas, né? Então, eu acho que isso deixa claro para a gente aí também essas opções, né? Que nós também, como pesquisadores, precisamos fazer em determinados momentos, né? De escolher quais os caminhos que nós precisamos percorrer, porque não dá para a gente abraçar todas as pesquisas que nós gostaríamos de abraçar todas as áreas. Ainda sobre isso, o professor Flávio Sofiati até comentou aqui no chat que o Berger teve um papel importante no Instituto sobre Religião e Democracia, órgão do governo norte-americano que lutava contra a teologia da libertação na América Latina. Nós temos um comentário, uma pergunta do Flávio Teles de Mello, diretamente de Fortaleza, Ceará. Olha, nós saímos de Goiás para Fortaleza, Ceará, olha que ótimo. E ele questiona o seguinte: como a sociologia atual, nas 2 últimas décadas, vê o fenômeno da pós-secularização, ou seja, da secularização para a pós-secularização? Bom, eu não estou muito familiarizado com a discussão sobre pós-secularização, até porque, por entender que nós não temos a pós-secularização no sentido de retorno a uma realidade de encantamento, né? De repente, o amigo Harrington pode responder melhor do que eu. Então, assim, eu não vejo que o Berger, né, ele não traz, né, essa discussão. Eu acho que é uma discussão muito recente, né, pensar pós-secularização. Eu acho que possivelmente a gente tenhamos mesas, né, que vai fazer essa discussão. Eu também acho que não daria para nós trazermos isso para discussão nesse momento.
Temos outra pergunta. Temos a Maria Priscila, ela comenta que realmente ela entende que está havendo uma busca maior da religião nesse momento de pandemia, assim como nós estamos comentando, né, professor João Paulo? E o Everton questiona quais as diferenças entre estudar religião, estudar Deus e estudar teologia? Everton, pode responder? Estudar Deus. Qual que é a pergunta? Qual é a diferença da religião? Estudar religião, estudar Deus e estudar teologia. Inclusive, o Berger vai fazer essa discussão no livro, quando ele vai falar que, quando ele vai propor, né, que o teólogo precisa saber de antropologia, porque ele vai dizer assim, o problema da teologia é que ela se preocupa com a revelação de Deus aos homens, né? E o teólogo da nossa sociedade, o teólogo contemporâneo, ele precisa mudar, ele precisa partir, né, dessa perspectiva humana, dessa perspectiva de homem, para tentar compreender o sobrenatural, né? Então ele faz uma proposta inversa, né? Porque essa é a perspectiva. Eu não sou teólogo, mas trabalhei muito tempo com teólogos, né, em faculdades teológicas. E aí quando você vai, eu acho que tem teólogos aqui nos assistindo, né? Então quando você vai estudar teologia, você aprende um pouco dessa perspectiva, né, de que a teologia é esse estudo da revelação de Deus aos homens, não é? E aí a proposta do Berger é a gente partir ao contrário, né? O teólogo se apropriar também da antropologia e tentar explicar Deus agora, porque assim, e vai cair naquilo que eu falei agora há pouco, né? Essa explicação, essa revelação de Deus para o homem, ela é contraditória, porque ela apresenta também, eu vou falar defeitos, mas não seria defeitos, né? Na hora que o homem vai transcrever isso, né, que é uma ação humana, ela sofre interferência humana, né? Então ela é passível de crítica também. E aí, ele vai dizer, não, então por que o teólogo não faz o contrário? O teólogo precisa se apropriar da antropologia e tentar explicar Deus a partir do homem, né? A partir da sua criação. Não a partir de explicar Deus a partir de Deus, mas explicar Deus a partir do homem, né? Então essa é uma perspectiva que ele traz. Eu acho que essa não é uma preocupação de nenhuma ciência, né? Explicar Deus, né? O que é Deus, né? Então, assim, nós não temos, né, como cientistas, os cientistas não estudam Deus, né? E o Berger vai deixar isso claro, né? Nós estudamos, e aí ele cita Freud, né? Ele vai dizer que a religião, ela é algo criado pelos homens, e nós estudamos aquilo que a religião, né, ela estrutura nos homens. Não é à toa que, por exemplo, o pesquisador ele não estuda fé, né? Porque fé, sei lá, seja em qualquer religião que for, ela é algo abstrato, né? Mas eu estudo, né? Eu tento compreender os resultados que isso produz no cotidiano das pessoas. Então, não se estuda Deus, né? Até porque muitas pessoas que estudam religião nem sequer, às vezes, podem nem acreditar em Deus ou em algo sobrenatural, né? Então, seria isso. Teologia, Deus, e o outro é? Religião. Religião, né? Isso. A religião, ela é, assim, quando fala em religião, você está falando em algo muito aberto, né? Então, necessariamente, não dá para você falar... E aí eu acho que um exemplo bom que ele traz no livro Rumor de Anjos é esse, né? É quando ele vai trazer as diferentes religiões, inclusive as religiões indianas, né? As religiões hindus, vamos dizer assim, quando ele vai trazer o budismo, ele traz também o islamismo e vai trazer outras religiões. Ele traz religiões que são próximas do cristianismo e depois ele vai trazer religiões que são de fora do cristianismo para dizer o seguinte, né, que essas religiões, mesmo sendo diferentes, elas trazem expressão do sobrenatural, do sagrado, né,
que vai além dessa perspectiva de Deus, né? Mas que leva, né, a essa compreensão daquilo que é, né, o sagrado e daquilo que é o sobrenatural. Então, acho que pensar, lógico, né, é preciso pensar as particularidades de cada uma dessa, tanto da teologia, né, quanto da perspectiva religiosa, mas, assim, eu acho que não é possível, né, estudar Deus. Eu não conheço nenhum pesquisador que tenha estudado Deus, mas é possível estudar os diferentes deuses que as religiões nos apresentam e como ele se materializa, né, através do dia a dia dos fiéis, né, do dia a dia das pessoas. Interessante que o José Reinaldo comentou que ele entende que a teologia é sempre confessional dentro de determinada tradição interpretativa do sagrado, enquanto que a religião é considerar um fenômeno social e cultural a produção das sociedades humanas, dos indivíduos, em sua necessidade de autotranscendência. E aí ele trouxe o último trecho: estudar Deus, para ele, é o melhor. Em meio ao sol quente da tarde, reconhecer que toda sombra é sombra. É tomar qualquer caminho como o caminho certo. Essas foram as considerações do José Reinaldo Felipe Martins. Acho que no chat não temos mais nenhuma questão. Deixa eu ver. Professores, não temos mais aqui no chat nenhuma questão. Não sei se... Deixa eu ver aqui. Realmente aqui no nosso chat do YouTube não temos mais nenhuma questão. Então eu passo a palavra para vocês, caso queiram fazer alguma consideração final. Bom, foi uma tarde bem interessante, né, bem divertida, né? Eu tenho muito gosto de falar sobre o Peter Berger. Primeiro porque eu acho que ele é um sociólogo da religião fantástico. Gosto muito da escrita dele, sabe? Então é uma coisa, é um texto bem interessante. Você, no início, assim como você, eu tive também alguma dificuldade, mas você vai se acostumando. Tem toda uma fraseologia do Peter Berger que é bem particular, né? Autoevidente, estrutura de plausibilidade, monopólio religioso. Aí você vai se adaptando a esse linguajar até chegar um momento que fica uma leitura muito gostosa de ser feita. Acho que também é muito interessante percebermos, e isso vale para qualquer tipo de intelectual, que nós temos alguém que tem uma história intelectual cheia de mudanças. Você tem um Berger, o primeiro Berger, que é o Berger que eu chamei de moço, depois o Berger mais maduro, que vai revisitar a própria obra. Isso é de uma honestidade intelectual gigantesca, revisitar, fazer autocrítica. Então, a experiência intelectual com o Peter Berger é gratificante, inclusive nesse sentido, de escrita e de percepção de um itinerário intelectual bastante interessante por conta da mudança de posição. Mas eu agradeço novamente a todos que estão aqui, a vocês dois, Nayana e o Wellington. E quem quiser entrar em contato, deixe meu contato para o pessoal para trocar alguma referência. Eu também tenho muito a aprender com vocês que estão aqui comentando. Professor Wellington? Eu queria agradecê-los, né, agradecê-las pela participação, os colegas, né, que fizeram perguntas, os que estão nos assistindo. Também me coloco à disposição. Eu faço parte do NER, né, assim como o professor JP e outros a professora Nayane, né, então, se quiserem nos encontrar, nós estamos lá no NER, e meus contatos também estão aí disponíveis a todos, né, e a todas. Agradecer, né, mais uma vez ao professor Flávio Sofiati, agradecer ao professor Alberto e todos que estiveram, né, na organização desse trabalho. O Marcos, né, que é o nosso auxiliar, né, assim, ele não aparece, mas eu sei que ele está por aí nos ouvindo, então agradecer, Marcos, à sua disposição em nos mandar o link, nos ajudar, né, a entrar aqui na página. E é isso, gente. Um abraço para vocês. Queria convidá-los, né, para participar daqui a pouco, né? O professor Pedro Cáceres e o Pedro Sayun vão estar na mesa das 16h30, então eu tenho certeza que vai ser uma outra mesa muito interessante. E vocês são os nossos convidados aí, tá? Um abraço para vocês e continuem estudando o fenômeno, estudando a religião, né? Que é algo muito bom e interessante. Bom, pessoal,
Teve uma pergunta aqui no chat, só para a gente finalizar, questionando se essa live vai ficar gravada, disponibilizada. Sim, ela será disponibilizada no nosso canal aqui do YouTube. E, novamente, reforçando o convite, às 14h30 nós temos nossa quarta parte do evento, que é uma outra mesa, que vai falar sobre pluralismo religioso. Então, não percam. Muito obrigada pela participação de todos. Boa tarde. Nos vemos daqui a pouco, às 4h30 da tarde. Tchau. Tchau, obrigado.